Veja no ICL Notícias, segunda edição. Suspeita de favorecimento. Empresa de satélites de Elon Musk, Starlink, é investigada pelo TCU por contrato com militares na Amazônia. Golpe no pessimismo. Crescimento do PIB surpreende novamente os economistas e atinge 1,4% no segundo trimestre. Brasil denuncia escalada de autoritarismo na Venezuela. Celso Amorim condena ordem de prisão contra líder da oposição a Nicolás Maduro. Vou decretar o adelanto da Navidad para o 1º de outubro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e mais essa terça-feira, 3 de setembro, eu já tô perdido no tempo. Tá parecendo Maduro. O Nicolás Maduro antecipou o Natal e bagunçou o calendário na cabeça da Gabi. Foi isso, Rodrigo. Foi isso, foi o Maduro. Exatamente. Desculpa, gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite. E deu uma travada, assim, deu um branco. Eu falei, já estamos em setembro? Aí eu fiquei... Não é primavera ainda, mas estamos em setembro. Estamos em setembro. Gente, é porque, assim, parece que a gente está vivendo o dia da marmota um pouco também, nessa história do Elon Musk, na verdade, porque agora a gente está falando especificamente da Starlink, que é a empresa dos satélites do Elon Musk. Deu um passo atrás, hein? Um passo atrás. Acabou de anunciar. Tribunal de Contas da União também está investigando, né? Está investigando a Starlink. A gente não sabe se por causa disso a Starlink comunicou aos seus clientes que vai cumprir a ordem brasileira de bloquear o acesso ao X no Brasil, né? Porque tinha essa dúvida. Né? Vai continuar recorrendo na justiça, Sim, mas vai cumprir. Mas isso é o normal, né? Não, é uma recuada importante, porque estava firme, não vamos cumprir, vamos manter a desobediência. Não é isso que vai acontecer. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, mas mostra que ele usa o Twitter como ferramenta de guerra política, mas com a Starlink ele não brinca, né, Chico? Ele não rasga dinheiro, ele tem muito dinheiro, mas parece que não disposto a rasgar dinheiro, né? Ele quer continuar com os cerca de 250 mil assinantes aqui no Brasil. Apesar de que rasgou dinheiro quando comprou o X, né? Aí ele rasgou. Aí é o parque de diversões políticas dele, né? Aí é para ele fazer a presepada política dele, para tentar interferir nos países, como aqui no Brasil, tirar a onda do Lula, do Alexandre de Moraes e por aí vai. É que eu fiquei pensando, no caso da Starlink, se ele toma uma medida mais radical, não vou cumprir a ordem. E aí o passo seguinte seria o Brasil tirar a Starlink de funcionamento. Perderia espaço porque certamente outra empresa ocuparia esse lugar. Talvez uma empresa de fora, uma empresa chinesa, uma empresa da Rússia, né? Então ele não quer correr esse risco. Não quer correr o risco. Ele tem esses 250 mil assinantes, mas é um negócio muito promissor. Sim. Sabe, é um negócio muito promissor no Brasil, ele não quer mexer nisso aí. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes do comunicado da própria Starlink também, que publicou no X. Então, a gente teve acesso a essa informação, mas a gente vai trazer aqui qual foi o comunicado da Starlink dizendo que vai realmente, né, seguir, que vai tentar continuar atendendo aos serviços e tal, mas que vai acatar a decisão do ministro. O curioso é que a gente tem um colega que trabalha aqui para o ICL, que mora fora do Brasil, mora aqui no Chile. E ele, no Chile, está acessando o Twitter. E vendo o Twitter, ele conseguiu ver o anúncio de que a Starlink ia cumprir a determinação. Esse comunicado saiu, hein? Então, as intercomunicações aí... Você soube primeiro por ele, depois é que a mídia brasileira começou a dar. Foi isso, exatamente. Bom, vamos começar, Rodrigo, falando sobre como tá... A gente começou falando do X, a gente vai voltar a falar, mas vamos dar uma olhadinha para a economia aqui no Brasil, porque nos mostra um cenário, apesar de todas as manchetes aqui da nossa imprensa, mostra um cenário promissor, né? É, um cenário até de certo otimismo, né? E contrariando as previsões que são sempre catastróficas. Eu me lembro sempre do Paulo Guedes, vai eleger o Lula, para virar Venezuela é 6 meses. Já virou, né? Para virar Argentina, 1 ano, né? Olha o que aconteceu. A economia brasileira crescendo num ritmo cada vez maior e com solidez. Isso é que impressiona. Então vamos lá, números de hoje. Produto Interno Bruto
soma de todas as riquezas produzidas pelo Brasil. Está aqui a manchete, ó. O PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre, né, na comparação com o trimestre anterior. E o que é mais forte, quando você compara com o segundo trimestre do ano anterior, ou seja, segundo trimestre de 24 com o segundo trimestre de 23, aí dá 3,3% de crescimento. Ou seja, a economia brasileira está rodando um crescimento próximo de 3%, o que é bastante. Se a gente lembrar que lá no começo do mandato, as previsões do mercado, vai crescer menos de 1%, está travado, não vai conseguir retomar, e aí nós temos esse crescimento. E o cômico são as manchetes para justificar o que está acontecendo. Estadão, Folha, desesperados, alguns colunistas. Vamos trazer algumas delas aqui. É o famoso surpreende, né? Surpreendeu o mercado. Aqui, ó. PIB brasileiro surpreende no segundo trimestre e cresce 1,4%, puxado pela indústria e pelos serviços. Acabou aquela história também de que, está crescendo, mas é só o agro. É o agro que puxa esse país. Não é. Está puxado esse trimestre, o crescimento foi puxado pela indústria e pelos serviços. E disse o Estadão, surpreendeu. Surpreendeu quem? A Faria Lima, que dizia que o Brasil não está preparado para crescer, não vai dar certo, a economia está andando mal, o Lula não está sabendo gerir. Gente, é tudo ao contrário, eles não acertam uma. A Faria Lima que está agora engolindo o Pablo Marçal, é claro. Né? Essa mesma Faria Lima. Abraçado com ele. Abraçado com ele. Então, essa é uma manchete. Vamos ver a próxima. Tem uma outra aqui que é curiosa também. PIB surpreende, volta, é uma tal de surpresa para lá. É o verbo da mídia brasileira esse em relação a Lula. E também sorte. O Brasil tem sorte, né? E o PIB surpreende. PIB surpreende no segundo trimestre. Vem aí um novo voo de galinha, diz o Estadão, porque tem que ter alguma coisa ruim. Então, qual que é a previsão? Cresce, mas logo, logo vai parar de crescer. Porque voo de galinha é isso, né, Gabi? Dá aquele voo assim que é só de uma cerca até assim, 3, 4 metros. Não é um crescimento sustentável, diz o analista que o Estadão colocou para dar opinião sobre o crescimento do PIB. Depois tem também o texto do Vinícius Torres Freire. Eu costumo gostar do que ele escreve até. Ele não é dos mais Faria Limers, mas não, hoje... Não é. O Vinícius costuma ser crítico, né? É crítico ao mercado, exatamente. Bem ponderado. Mas hoje ele tascou uma dessa aqui, ó. Economia tem melhor triênio desde 2013. Desde 2013. É o melhor segundo trimestre desde 2013. E mal sabemos o motivo da melhora. O título ficou meio ruim. Depois você vai ler o artigo, ele vai desenvolvendo a ideia de que os economistas erram tanto que então não sabem por que a economia está crescendo. Ele vai trazendo isso. Diziam que não ia crescer e está crescendo. O Vinícius vai pagar por esse título, né? Vai. O título é infeliz, mas o texto não é numa linha até razoável. É razoável. Mas esse mal sabemos não é bem assim, porque você sabe sim quem é que fez a economia crescer. Se a gente olha os números da economia, sempre repetindo, eu gosto de falar isso aqui para também não parecer o empolgado, não é nenhuma maravilha o que está acontecendo no Brasil. Está melhorando, mas está longe de ser assim. Agora o país está uma maravilha. A gente sabe que não está. Os salários precisam melhorar, os empregos ainda são precarizados. Mas que está crescendo, está. E quais são os motivos? Vamos voltar para aquela primeira matéria lá do UOL, que traz os motivos. 2 motivos. Investimento e renda. Eu falei voltar, mas era naquela mesma sequência lá. Tem um trechinho das matérias, que mostra exatamente isso. Investimento e renda puxam o crescimento da economia brasileira. O que é investimento, gente? Investimento é construir uma fábrica nova, é investir num galpão novo, é comprar caminhão para transportar mais, é investir em estrada, em infraestrutura. Imagina, você para abrir um restaurante, precisa planejar uns 6 meses, né? Então você toma a decisão de tirar o dinheiro do banco, investir. Podemos tirar essa aqui, que não é essa matéria aqui que eu estava puxando. Isso. Então, o investimento é essa tomada de decisão de médio prazo. Então, o empresário vai lá, toma a decisão, demora 6 meses, 1 ano, para isso começar a se refletir. A boa notícia é que o ano passado começaram a ser feitos investimentos e esse ano aumentaram. O Brasil está chegando perto de 20% do PIB em investimento. Isso significa que para o ano que vem você tem uma perspectiva de permanecer com
esse cenário positivo. E a renda também. Então, o que explica o crescimento? Investimento consistente e aumento da renda. Ah, é mágica, então? De repente, os empresários resolveram investir? Não, gente. É que entrou um governo, o Lula falou isso na campanha o tempo inteiro. A gente tem que dar previsibilidade, sem susto, sem ficar fazendo bagunça, sem ficar fazendo borbulha, que era o que o Bolsonaro fazia. Previsibilidade, é disso que o empresário, especialmente empresário grande, grandes grupos, montadoras da China, dos Estados Unidos, grandes grupos empresariais, fundos de investimento, eles querem previsibilidade. E isso o governo do Lula com o Haddad estão oferecendo. Então, é o dedo do governo, sim, quando os investimentos aumentam. Isso é um ponto. Segundo, renda. Ah, é mágica de novo? Não. Aumentou o Bolsa Família com solidez. Não é assim que nem o Bolsonaro fez. Aumenta, diminui, não. É com solidez. Era esse trecho mesmo. Obrigado, gente. Os investimentos produtivos na economia brasileira avançaram 2,1% nesse trimestre. Isso aqui significa credibilidade, e o governo oferece essa credibilidade. E, de outro lado, a renda, que vem melhorando com programa social e com valorização do salário mínimo acima da inflação. Então, tudo isso é trabalho de governo, também do setor privado, mas é o governo oferecendo as condições para que o setor privado atue sem solavanco. É isso que o Haddad, o Lula, a equipe econômica e tal, estão oferecendo no Brasil. E aí a gente vai comparar quais são os setores que cresceram mais. É o próximo quadro que nós temos aqui. Foi o agronegócio? Já falei que não. Então, quem é que cresceu mais? Não era esse, pessoal. Indústria e serviços. São os dois setores que mais cresceram no Brasil. Indústria e serviços. Já não, aqui, ó, serviços e indústria sobem, agropecuária cai. Então, quem está puxando o crescimento do Brasil não é o agro, é a indústria e o serviço. As altas foram de 1% no serviço e de 1,8% na indústria. Isso então, é relevante. É relevante. O parque industrial brasileiro estava numa várzea total há muito tempo. Ainda está fraco, mas está começando uma ideia de que não podemos ceder, porque tem um discurso, Gabi, que vem desde o Temer, do Bolsonaro, veio de antes. Não, a vocação do Brasil é o agro, né? Propaganda, exato. O agro é pop, esquece o resto, vamos para o agro. O resto a gente traz da China. E não é assim, né? Podemos produzir muita coisa aqui. Tem o mercado da América Latina, podemos produzir para o nosso mercado, para a Argentina, para o Chile, vender aqui para os países próximos. Carro, geladeira, fogão, eletrodomésticos. Por que tem que buscar na China? Faz aqui. Né? Bombas para você, bomba hidráulica, eu digo, né? Para você fazer funcionar uma série de coisas. Então, a indústria brasileira tem condição de se recuperar e está se recuperando. Vamos comparar com outros países, a gente tem o ranking aqui do crescimento, estou fazendo essa passada de economia hoje aqui na abertura do programa, até porque é muito relevante o que a gente está vendo. Olha a comparação, segundo trimestre, o Brasil na lista do crescimento em comparação com outros países no mundo. Só a Polônia cresceu mais que o Brasil. Uma lista de 50 países. Polônia cresceu 1,5%, o Brasil cresceu 1,4% no trimestre na comparação com o trimestre anterior. Depois a Arábia Saudita, Noruega, Costa Rica e vem outros países aqui. Então, é muito consistente o que está acontecendo. Bom, podemos fazer uma derivação agora. O que isso vai impactar na eleição? Vai ter impacto? Se fosse em outros tempos, a gente diria com certeza, né? Tem aquela frase famosa, como é que a gente ganha a eleição? Bom, é a economia, estúpido, é sempre a economia, dizia o marqueteiro lá do Bill Clinton nos Estados Unidos no final do século passado. Só que mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Hoje não é só a economia tem um peso ainda, tem um peso. E tem alguns estudiosos dessa área, né, Chico, que continuam achando que é a economia principalmente, mas não sozinha mais, né? Que acaba... de repente vê uma mamadeira de piroca... E é mais forte do que comida na mesa do povo, por exemplo. E principalmente se quem está gerindo não consegue se comunicar tão bem, não consegue mostrar isso para o eleitor. Então, temos que ficar de olho, porque tem o candidato, a Gabi até já falou aqui, o Pablo Marçal, que aposta em não discutir nada disso, não vai debater economia, melhoria econômica, nada. A gente conversava ontem, a nossa equipe, com um especialista que acompanha eleições e tal, e equipes aí políticas, e ele dizia que o difícil de combater o Pablo Marçal é que não é o conteúdo, Gabi. Ele joga na forma, ele fala qualquer coisa.
né? E aí você fica querendo argumentar com ele e ele acha graça, porque o que ele está fazendo é barulho, é borbulha, e está transformando a eleição em falem de mim o tempo todo. É muito difícil combater esse tipo de pensamento, ainda mais numa sociedade, nos alertava aqui o Rogério Jordão, nosso editor, uma matéria da revista New Yorker, que mostra que publicidades na internet já consideram que ninguém presta atenção em comercial com mais de 8 segundos. 8 segundos. Passou. Lembra que antigamente a gente achava 30 segundos no Jornal Nacional, 1 minuto, que era o comercial padrão da televisão aberta. E já era pouco. Já era assim, eram gênios, né? Conseguiam comunicar em 30 segundos. Na internet é 8 segundos. Se você não se comunicar em 8 segundos, esquece. Isso vale para a campanha publicitária para vender um produto e vale também para vender uma ideia, vender um candidato. Então é difícil. Interessante isso, né, Rodrigo? Porque dentro dessas, por exemplo, entrevistas longas, ficam aparecendo essas inserções de campanha. Aí tem as maiores, que são de 15 segundos, e essas menores de 7. Essas têm uma inserção mais... que pega mais as pessoas. Impactante. E aí no volume elas acabam impactando. Isso é muito forte. Então como é que você combate isso? A matéria da New Yorker mostra, inclusive, que o tempo de atenção que as pessoas dedicam a um comercial na internet é menor do que... Sabe aquele peixinho do aquário, aquele peixinho dourado que as crianças têm no aquário? O peixinho... Olha ele aí. Olha ele aí, o peixinho. O peixinho do aquário consegue manter a atenção por 10 segundos. É mais tempo do que o usuário da internet mantém. Atenção, você que está nos ouvindo, você não é um peixe no aquário. Você é da comunidade do ICL, temos certeza que você acompanha bem mais. Mas o peixinho do aquário ele tem mais capacidade de não votar no Pablo Escobar do que o eleitor daqui de São Paulo, no momento. É isso, 100% dos peixes do aquário não votam no Pablo Escobar. Você falou Pablo Marçal. A gente confunde às vezes, né? Mas é isso. Então, como é que você faz campanha, disputa? É a economia? É claro que se tiver um cenário de melhoria ao longo de muitos anos, isso acaba se impondo. Mas no curto prazo, a economia do peixinho no aquário, a economia da atenção, que você precisa capturar a atenção do peixinho no aquário, é mais complexo. Não adianta falar só de economia. Acho que não dura nem isso, né? Aquela do... aparecendo a Dória aí do Procurando Nemo, né? Que tinha déficit de atenção. Nem 10 segundos. Nem 10 segundos. Aliás, do que a gente estava falando mesmo, Gabi? Já tô assim também, né? Do que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando das atenções, né? Das campanhas. Da economia. Bom, é isso, gente. Tem nuances. É claro, você está num mundo em que tem a economia da atenção, também é muito importante. E você tem que disputar a atenção com muitas coisas e tem esses sujeitos que fazem a aposta no vazio, né? Em fazer barulho, atenção sobre ele, o nome dele é a marca. Mas o que ele propõe mesmo? Não sei. Ele é novo, ele está aí fazendo barulho. Vamos votar nele? Isso tem um limite, porque essa mesma pessoa que a gente consultou ontem, né, que a gente conversou, disse que, olha, quem mais rejeita candidatura desse tipo, que faz circo, que faz esse barulho, que trata o eleitor como se fosse o peixinho no aquário, quem mais rejeita é o povo trabalhador da periferia, que mostram as pesquisas qualitativas. Por quê? Porque não tem tempo para essa palhaçada, porque precisa de resultado. Não quer ficar atrás de lacrador da internet, ele quer saber, peraí, mas esse cara aí propõe o quê para o bilhete único, para transporte público, para melhorar a escola do meu filho, o posto de saúde, né? Então... A creche para minha filha, meu filho. Então, quem se opõe a essa bagunça e essa dissonância, essa bagunça cognitiva aí que a gente tem nas redes, é o povo da periferia. Né? E é aí que o Pablo Marçal está com mais dificuldade de entrar, hein? A elite em São Paulo é que está apoiando mais ele. O povo trabalhador está dividido entre Boulos e Ricardo Nunes. Esse é um dado bem interessante para a gente seguir observando ao longo das próximas semanas. Gabi? Muito bom, dado importantíssimo para a gente seguir observando nas próximas semanas, porque há muita gente indecisa na periferia, né, Rodrigo? Então, é essa galera aí que provavelmente vai decidir as eleições. Importante a gente continuar de olho nisso, até porque hoje a política deu uma movimentada, né? A campanha política. Começou um burburinho que o Datena já até respondeu. Ah, a Datena vai desistir da campanha, não sei o quê. E assim, né? Vamos combinar justamente, de novo, não seria nenhuma novidade ele desistir. Então,
Tava rolando isso nos bastidores, mas ele já foi a público na Mônica Bergman e falou, não, isso daí não procede. Eu vou ficar firme. Tem uma coisa importante, né, Chico, que o Datena ele já rodou por muitos partidos políticos, já desistiu várias vezes, mas ele tem um acordo ali com o PSDB de que ele só pode concorrer a senador se ele concorrer como prefeito também. Então, então ele está comprando o ingresso aí para o Senado depois, né? Acho que o real objetivo dele. Ele ficou, acho que ele foi para o hospital hoje também, ele ficou muito nervoso no debate. Com razão, né? Porque tem aquele desajustado lá que ele vai só para provocar. E o Datena não ficou muito nervoso, acho que o coração sentiu ali. Ele foi hoje ver como é que estava ali a pressão e etc. Mas acho que vai seguir no jogo. Mas é isso, para quem é de fora de São Paulo, então, a boataria hoje correu solta de que o Datena poderia desistir hoje. E ele já negou que vai desistir, porque mudaria bastante coisa no quadro, né? Ele tem eleitor tanto de direita quanto um pouco mais pró-Lula, pró-Boulos, dividiria ao meio, mais ou menos, o eleitor do Datena. A gente acha, não é um eleitor conservador necessariamente. É mais conservador, sim, nos costumes, na coisa policial, mas não necessariamente para votar no Pablo Marçal todo ele. Ele vem desidratando também, né, gente, nas últimas pesquisas. Mas ainda tem aí quase 10 pontos percentuais. É voto. É voto para decidir a eleição de São Paulo. Opa, com certeza. Pode ser que ele fique até o final justamente para isso, para depois poder negociar no segundo turno, ter algum peso político, né? E também por causa desse acordo que a Gabi nos traz aqui, né? Que ele tem um acordo. E eventualmente eu acredito que ele não vai a essa altura do campeonato, depois do que a gente teve no debate do domingo, né, na TV Gazeta, ele não vai apoiar o Pablo Marçal, né? Porque ali a treta foi muito nítida, né? Seria muito estranho, né? Ser xingado como ele é provocado pelo cara ainda. Quase chegou a descer do púlpito, foi ali na frente dele, dedo na cara e tudo. Mas acho que ele aguenta, é uma campanha muito curta, uma campanha que tem um mês, sabe? Mais um mês acabou. Não é uma campanha que não precisa pegar um avião e viajar lá para Uberlândia, lá para o Nordeste, é uma campanha muito curta. Feita de carro em São Paulo, né? Se fosse estadual já é complicado, né? Tem que pegar avião e tal para ir para o interior de São Paulo. Exatamente, a maior distância é ir lá na cidade de Tiradentes, que tem que atravessar a cidade, mas se não aguenta isso, vai aguentar o quê, né? Ou Parelheiros também, na Zona Sul. Também. Engenheiro Marcilac. Bom, não vamos entrar na geografia paulista. Ou pegar um Penha-Lapa, que é a maior linha de ônibus da cidade. É isso. Mas o Datena não vai de carro, confortável, tá em paz, tá na boa. Em paz. Acho que muita coisa ainda vai rolar. O que a gente sabe aí, por enquanto, Datena não desistiu, gente. Rolou a fofoca, rolou por hoje o bastidor, rolou o burburinho, mas Datena disse que não vai desistir. Vamos ver como é que essa história vai continuar. Vamos falar do bloqueio do X no Brasil, gente, porque tem capítulos novos, né, a respeito disso. A gente tem novidade de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, foi sorteado para ser o relator de uma ação que é do Partido Novo, que está tentando reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que justamente suspendeu a rede social aqui no nosso país. E essa ação está argumentando que a decisão do ministro Xandão, né, que foi confirmada ontem pela primeira turma do STF, é inconstitucional porque violaria a liberdade de expressão de acordo com o Novo. E aí, o detalhe é que o Cássio Nunes Marques, é sempre bom a gente lembrar qual que é a orientação, de onde ele veio. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a avaliação é de que ele deve jogar esse tema para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, não vai querer... Ele não vai segurar a bucha sozinho. Não vai querer. A não ser que ele tivesse uma dívida gigante com o Bolsonaro. Deixa para o Xandão, né? Essa coisa de segurar a bucha. Acho que ele coloca ali para a turma toda decidir. Porque não segura essa onda sozinho. Aí depois da decisão sair por 5-0, a chance de reversão é mínima, quer dizer, seria ele se queimar pesado. E tem uma apuração importante, Gabi, falando em Alexandre de Moraes, em Supremo Tribunal Federal, que vem da Vera Rosa, repórter do Estadão lá em Brasília, que ela diz o seguinte: o Alexandre de Moraes foi convidado pelo presidente Lula para participar do 7 de setembro, na esplanada dos ministérios, do ato oficial do governo. E ele já teria confirmado presença na comemoração em Brasília, marcada para o período da manhã. Então teríamos, segundo a apuração do Estadão, o Bolsonaro fazendo agitação de extrema-direita na Paulista e o Xandão, institucionalmente,
do lado do Lula, lá em Brasília. Interessante. Interessante essa imagem, né? Mostrando a união entre judiciário e executivo. É mais uma demonstração, né? Mais uma demonstração aí, importante. Agora, tem essa história também, que acho que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, sobre o X, né? De que um grupo hacker, ele reivindicou, vamos dizer assim, um ataque contra sistemas, incluindo o Supremo Tribunal Federal, também a Polícia Federal, e também do Escritório de Advocacia da Família do Alexandre de Moraes. E da Anatel também. Tem mais a Anatel, que é quem está cumprindo essa decisão do Supremo Tribunal Federal e fazendo o bloqueio, já fez, né? O bloqueio do X aqui no Brasil. E os ataques começaram na quinta-feira passada, quando começou todo esse enrosco, né? E hoje veio a público essa história de que tudo isso está acontecendo. O grupo que foi para as redes sociais para dizer que foi por causa da decisão de bloquear o X, os sistemas internos lá do Supremo chegaram a ficar fora do ar, mas por pouco tempo, 10 minutos, ainda assim, né, se for pensar que é o sistema do Supremo Tribunal Federal, uma coisa bem relevante, né? Agora o desocupado que vai, né, nesse momento, atacar as instituições para agradar o Elon Musk, ó, sinto muito, é um serviço sujo da pior maneira possível, né? Elon Musk não está nem aí para ti, ó. É para fazer agitação para o 7 de setembro do Bolsonaro, né? Nesse caldo aí, né? É para fazer essa agitação, então mostrar poder, mostrar assim, eles não são invencíveis, né? Tem esse caráter simbólico, né? Bom, já fizeram a invasão física do 8 de janeiro, agora fazem uma invasão hacker. Quem fez a invasão física está lá, hoje em dia, reclamando da anistia e chorando, dizendo, peguei muitos anos de prisão. Se descobrirem quem são esses hackers aqui, depois vão chorar e vão pedir anistia também. Vão pedir ajuda lá para o Elon Musk, para o Alan dos Santos, ficar chorando, ter que viajar para o Paraguai escondido, né? É essa turma aí. Se é que fizeram aqui do Brasil, não sei. Né? E sabe que Bolsonaro não ajuda ninguém depois, né? É isso que eu ia dizer, Chico. Ele deixa na mão, deixa na estrada. Não só o Bolsonaro, mas a extrema-direita. O Elon Musk também não vai querer saber não, viu, gente? Não, não adianta pedir ajuda, não. Aquela cana, né, por ter invadido o sistema e não sabe por quê. Fica largado aí, que nem Daniel Silveira, outros que foram abandonados pelo Bolsonaro. Mas, principalmente, esses que eles dizem que são as velhinhas do 8 de janeiro, insufladas pelo bolsonarismo. E não eram velhinhas, elas estavam, né, junto com operação militar, operação paramilitar, os kids pretos, invadiram, fizeram todo tipo de balbúrdia no 8 de janeiro, não aprenderam nada. Agora estão invadindo os sistemas, achando graça em hackear o sistema da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, para depois chorar e dizer, liberdade, não se pode nem invadir. Não, não pode, meu querido. Invadir o sistema do Supremo Tribunal Federal é a mesma coisa que invadir fisicamente, quebrar tudo. Vai preso. Então, não vai chorar depois, em dizer que a liberdade de expressão, a Constituição brasileira, a Constituição também diz que quem não respeita a lei, não respeita as regras de civilidade democrática, vai preso, dependendo do que fizer. Né? Então, é uma provocação nesse nível, Gabi. É nesse nível a coisa. Eu queria aproveitar e chamar o Guilherme Amado para conversar com a gente sobre essa história do X, né? Gui, boa noite para você. Agora parece que a Starlink, na verdade, né? A gente está falando aqui do X, mas na verdade é a Starlink, que é outra empresa do Elon Musk, que disse que voltou atrás e disse que vai cumprir a decisão, sim, do ministro Alexandre de Moraes para tirar o X do ar. Tudo bem, Gui? Boa noite. Boa noite, pessoal. É na Starlink que está o dinheiro, a gente sempre falou isso. É lá que está o dinheiro que o dinheiro que o Musk já ganha e o dinheiro que o Musk espera ganhar no Brasil. Então, é claro que ali o assunto é outro. Ali a banda toca numa outra música e recuou, né? Diferente da situação do Twitter. Tem até um comunicado aqui que foi feito pela conta da Starlink lá no X, que até o Rodrigo estava explicando aqui como a gente conseguiu ter acesso, né? Porque a gente tem alguém da nossa equipe lá no Chile. E aí diz o seguinte, vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela. Então, a Starlink está dizendo aos nossos clientes do Brasil, e aí eles colocam até um parênteses aí dizendo que talvez não estejam aptos a ler isso por conta do bloqueio
do X pelo @ministro Alexandre de Moraes. Marcou o ministro e tudo, né? Marcou o ministro. Eles vão ter que marcar o Supremo Tribunal agora, porque agora a decisão não é só do Alexandre de Moraes, é da turma do Supremo Tribunal Federal. Importante. Aí eles dizem o seguinte... Aliás, isso é uma malandragem, né, claro. gente? Isso é uma malandragem dele. Porque a decisão deixou de ser exclusivamente do Alexandre. Aliás, o Alexandre, quando decide, ele decide enquanto STF. É importante dizer isso. Isso, exato. Uma decisão de qualquer um dos 11 ministros é uma decisão do STF. Exatamente. E agora tem 5 decidindo dessa maneira. E quando a gente personaliza, é justamente o que o Elon Musk quer, né? Para ir lá, ficar fazendo montagem, para atacar, enfim. Mas aí o que diz a Starlink? A equipe Starlink está fazendo o possível para manter você conectado. Após a ordem da semana passada, aí de novo eles marcam, do Alexandre de Moraes, que congelou as finanças da Starlink, impede de conduzir transações financeiras no Brasil, porque o ministro resolveu bloquear as contas da Starlink por conta das multas do X, né, de não cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Daí eles continuam. Imediatamente iniciamos os procedimentos legais no STF, explicando a ilegalidade grosseira, eles usam esse termo aqui, né, dessa ordem e pedindo ao tribunal que descongele os nossos ativos e tal. Então, aí ele está dizendo, a gente está procurando todas as vias legais e o Alexandre de Moraes viola a Constituição brasileira. Ele marca 3 vezes o ministro Alexandre de Moraes. Personalizar. A empresa, né, marca 3 vezes o Alexandre de Moraes nessa postagem. Eu acho muito importante o Guilherme Amado ter falado isso, porque existe um claro objetivo, né, Gui? Quando você coloca ali como personagem, marcando o Alexandre de Moraes como se fosse o protagonista dessa história, justamente porque é o que está inflamando essa polarização e todas essas discussões nas redes. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu queria observar sobre essa história toda do Elon Musk, que eu não vejo muitas pessoas falarem, é que o histórico do Twitter, enquanto empresa, né, antes do Elon Musk comprá-la, era um histórico completamente diferente. O Twitter cumpria as decisões da justiça brasileira. O Twitter tirou, sem que ninguém lhe mandasse, tirou o perfil do Donald Trump depois do episódio no Capitólio, em janeiro de 2020. O Donald Trump ficou sem Twitter, e não foi ordem judicial, foi uma decisão da plataforma, e outras plataformas, outras big techs fizeram a mesma coisa. Isso mostra como é uma postura do Elon Musk. Não é a atuação que a gente vê, não é uma coisa da história do Twitter. O Twitter era outra empresa antes desse camarada comprar. A partir do momento que ele comprou, é que virou isso aí. É importante a gente marcar essa diferença. Exatamente. E também a Starlink, né, que está na mira do Supremo, aqui trazendo um outro desenrolar dessa história, que teve as contas bloqueadas aqui no Brasil, está também na mira do Tribunal de Contas da União. A gente estava explicando isso agora há pouco. O TCU está investigando uma suspeita de favorecimento à Starlink numa licitação do Comando Militar da Amazônia. A gente falou sobre isso bastante aqui com o Leandro Demore, né? Uma reportagem da Folha de São Paulo, no primeiro semestre, mostrou que a licitação no valor de 5,1 milhões de reais para aquisição de internet via satélite teria exigências que só a Starlink poderia atender. Então, ela eliminaria, sim, todas as outras concorrentes, né? Aí fica fácil concorrer. Aí a gente lembra daquela fotografia de 2022, o Elon Musk veio ao Brasil, o Bolsonaro sai de Brasília e vai encontrar com ele lá no interior, aqui no interior de São Paulo, né? Eles assinam, eles fazem um aperto de mão que selou a parceria entre eles. Vai ter que ver a foto de novo. Vamos ver a foto de novo. Imperdoável. E aí é uma parceria que é comercial e depois ficou clara, né? Quando saiu a foto, a gente não tinha ainda certeza. Né? Parecia só um favorecimento comercial. Também uma parceria política. O Elon Musk é um agitador da extrema-direita. Eu não sei se todo o nosso público, né, tem isso mapeado, mas quando a gente fala de Starlink, é uma enorme operadora, uma gigantesca operadora de satélite, e que, através dela, ontem a gente debateu bastante isso com o entrevistado Samuel Possebon, que aqui explicou pra gente, né, Chico? Através da Starlink, quem tem Starlink no Brasil, continua
com o Twitter até agora, porque a Starlink, que também pertence ao Elon Musk, ele é dono das duas e também da Tesla e de várias outras coisas, não tirou do ar. Então, agora o que está acontecendo é a Starlink com medo de sofrer... Promete tirar, dizendo, nós vamos continuar recorrendo e tal, mas vamos cumprir a ordem... Aí, ó, tá a fotografia, né? Vamos cumprir a ordem da Suprema Corte. Se a Starlink cumpre, por que o Twitter não pode cumprir? É a pergunta que se faz. Exato. Se a Starlink está cumprindo, por que o Twitter não cumpre ordem da justiça brasileira, Chico? E eles tentaram fazer uma confusão danada, né? O Elon Musk, para não pagar aos funcionários do Twitter no Brasil, alegou que com a grana retida pela justiça da Starlink, ele não poderia saldar o compromisso com os funcionários. Só que o mesmo Elon Musk, ele vem e ele separa as coisas. O Twitter é uma coisa, Starlink é outra. Então, ele faz uma confusão, ele gera uma confusão. Quando o favorece, diz que é a mesma história, portanto, não pode pagar os funcionários. Em outros momentos, ele diz Starlink é uma coisa, Twitter é outra, Rede X é outra coisa. Então, ele faz essa confusão de propósito. Mas voltando um pouco à fotografia lá do Elon Musk com o Bolsonaro e com o Fábio Faria, então ministro das Comunicações, naquela hora a gente não presta muita atenção, mas a rede bolsonarista faz uma festa já com o Elon Musk como aliado político. Não é só como vendedor de antenas. Isso foi 2022, essa imagem aí. Ele já era assim, saudado pela massa bolsonarista como um aliado político importante, um agente político que vai bagunçar o coreto no Brasil. A gente não ligou muito, não era do noticiário, mas lá no subsolo do bolsonarismo, no esgoto bolsonarista, foi saudado como também um outro mito. Que ele estava disposto, depois a gente ficou sabendo, a fazer não só uma operação econômica e de comunicação, e que é importante, tem a sua importância nas telecomunicações, mas também uma operação política e ideológica, de questionar o Estado brasileiro, né? Naquele momento a gente não tinha noção de que ele chegaria a esse ponto. Tem chegado, por exemplo, citando num comunicado da Starlink, individualizando, 3 vezes cita o Alexandre de Moraes, como se fosse um problema do Alexandre de Moraes e não do Estado, do Judiciário, da Constituição brasileira, Gabi. Eu queria passar para o Gui também, para ele poder fazer um comentário sobre isso. Depois vou trazer um pouquinho... Vai lá, Gui, vai lá. Eu vou somar o que eles estão dizendo, observando como é que a atuação do Elon Musk nos Estados Unidos. O Elon Musk fez uma live com Donald Trump. Isso. Ele fez uma live com Donald Trump e não há notícia de que ele tenha convidado a Kamala Harris para fazer uma live. Então, assim, ele é partidarizado. Ele é um agitador da extrema-direita global. E aí vocês podem pensar assim, mas se ele é um agitador da extrema-direita global, por que na Turquia ele cumpre as medidas? Por que na Índia ele cumpre as medidas e não age dessa maneira? É porque lá nesses países a coisa já está num outro grau, não tem disputa acontecendo. Aqui a extrema-direita não está no poder, né? E a extrema-direita está querendo criar a desestabilização para voltar ao poder, né? Então você vê uma atuação dele que se adequa à realidade de cada país de acordo com as necessidades dele, de acordo com os interesses dele. Isso no Twitter, que é o brinquedo, né? Na Starlink, onde está o dinheiro a sério, a gente já viu que não. É isso. Vamos falar um pouco sobre os contratos também da Starlink com entidades públicas do Brasil. Chico Sá vai detalhar aqui para a gente. O site Teletime News fez um levantamento desses contratos e a gente fez um esqueminha aqui dos contratos da Starlink com os órgãos públicos. Então, olha só, assinatura de satélites para a cidade de Porto Velho. Chico, você está acompanhando aí também na nossa tela? Vou citar todas elas, depois acho que você pode ir detalhando, né? Sim. Tribunal de Justiça do Amazonas, Exército e Marinha, Infantaria de Selva de Rondônia, também a Câmara Municipal de Palmelo,
Na Marinha, instalação do navio aeródromo multipropósito Atlântico e também o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Acho que você pode dar uma passadinha para explicar aqui para a gente entender o que isso quer dizer, todos esses contratos. Por incrível que pareça, o que está aí não são contratos muito valiosos, assim, de milhões em dinheiro, mas são questionáveis. Assim. Uma coisa, eu estou lá dentro do mato na Amazônia e eu posso alegar que só a Starlink chega lá. Mas tem muitos contratos aí totalmente urbanos, como na capital, Porto Velho, e entregues com exclusividades para a Starlink. São contratos que têm questionamento político nos seus locais hoje. Mas o que é mais pesado de todos esses contratos, não está aí nessa arte, mas é um contrato do governo do Amazonas, um contrato de 59 milhões de reais. Esse é o grande contrato do Elon Musk no Brasil. Um contrato que seria para fornecer internet para as escolas. Esse contrato, sim, é questionado pelo Tribunal de Justiça da Amazônia, está enroscado também no Tribunal de Contas do Amazonas. Esse é o grande contrato que o Elon Musk tem e é um contrato que é a porta de entrada para ele dominar outras redes de educação no país inteiro. Então, daí que é esse recuo, assim, eu vejo esse recuo da Starlink muito como, não é pelo dinheiro que está agora. O que o Elon Musk recebe agora ainda não é uma fortuna, ainda não são as minas do rei Salomão, digamos assim. Mas o que tem para chegar é importante. Inclusive esse contrato do governo do Amazonas. Então, é um negócio muito promissor. Um país desse tamanho, em vários lugares você não chega com fibra ótica nem com fiação normal ali com internet. Então imagina, o cara tem um tesouro na mão. Então é visando isso que esse mesmo personagem, que é arrogante, que peita o Xandão, que peita o Lula, que faz gracinha na internet, esse mesmo personagem ele aquieta e diz, calma, vamos recuar aqui nas antenas que eu quero vender mais para esse país. A gente tem também aqui, a gente estava falando de internet via satélite, você estava falando, né, Chico Sá? São 224 mil clientes, um pouquinho mais, né? Clientes, 47% do mercado e a maioria em áreas remotas, rurais e forças armadas. É justamente aí que pega. E aí que está o grande negócio dele, né? E porque as pessoas ficam mais vulneráveis nessas... Só lugares, tem ele para fornecer. E, aliás, tem muita gente... esse gráfico... Por favor, Gui. Esse gráfico... Não, rapidinho, só... Desculpa, Chico. Conclui seu raciocínio, te interrompi. Imagina, querido. Não, esse gráfico mostra o que já está fechado, né? Sim. Eu vou lembrar do que ele está fazendo gratuitamente, né? Como se fosse uma doação, com a Polícia Militar do Paraná, que ele está colocando a internet da Starlink nas viaturas da Polícia Militar do Paraná, para testar se dá certo e, se der certo, firmar um contrato com o governo do Paraná para que cada viatura tenha internet. Aí vamos fazer uma conta aqui, né, de padeiro. PM do Paraná, Polícia Civil do Paraná, sim, Corpo de Bombeiros do Paraná, provavelmente. Aí você tem de cara um estado de tamanho médio, né? Você tem já ótimos e generosos contratos. Se ele fechar isso com a PM de São Paulo, sim, se ele fechar isso com a PM do Rio de Janeiro, é dinheiro pra caramba, dinheiro pra caramba. E o sinal que ele mandou para esses possíveis clientes, ao envolver Starlink na história, né, de dizer que não iria cumprir uma decisão judicial e a Anatel ameaçar a outorga, foi de uma insegurança tremenda. Porque significa o seguinte, que você vai ter a internet, no caso lá do TRE, você vai ter internet do TRE ao sabor de um doido, ao sabor de um cara que para ele é um brinquedinho, não é um brinquedinho. No caso do TRE, é o sistema eleitoral do Tocantins. Né? No caso da PM do Paraná, é a segurança pública de um estado. Né? Então, isso manda um sinal também para os clientes muito ruim. Daí também eu acho que tem esse recuo, sabe? Não, bem observado, Gui, bem observado. O Chico e Gabi e Guilherme Amado, enquanto vocês estavam trazendo esses detalhes super importantes, eu acompanhava aqui com o nosso colega da produção do ICL, que mora fora do Brasil, e ele segue acompanhando o X, no Twitter. Olha, eles estão dobrando a aposta.
acabaram de publicar, 1 hora atrás, no perfil chamado Alexandre Files, ou seja, é um perfil que eles criaram institucionalmente pelo X, para provocar e denunciar o que consideram os abusos do ministro Alexandre de Moraes, publicaram um post dizendo o seguinte, eu vou trazer aqui para vocês, eu não sei se a nossa produção já tem condição de colocar aí na tela. Isso foi publicado agora, Boa. pela equipe do X, amando, evidentemente, do Elon Musk, né? Como um outro exemplo da conduta ilegal de Alexandre de Moraes, em janeiro de 2023, então eles estão relembrando que em janeiro de 2023, Alexandre de Moraes bloqueou completamente as contas de proeminentes brasileiros, incluindo, olha os proeminentes brasileiros que ele cita aqui, o podcaster Monark. Meu Deus! É a denúncia que faz o Elon Musk. O senador Alan Rick, o congressista Nicolas Ferreira. E aí conclui a denúncia do X. As ordens são inconstitucionais em 5 caminhos diferentes. Aí ele vai listando por que a ordem do Alexandre de Moraes... Gente, ele está usando o que o Alexandre de Moraes fez em janeiro de 23, logo depois da tentativa de golpe de Estado conduzida pelos bolsonaristas. O Elon Musk está pegando aquelas decisões do Alexandre de Moraes para dizer o que ele fez foi inconstitucional. Ora, se os caras tivessem dado o golpe como queriam esses aqui, e apoiavam, a Constituição tinha sido rasgada, e eles rasgaram a Constituição durante algumas horas, tomando de assalto a sede dos 3 poderes. Então, ele está dobrando a aposta. De um lado, não queima dinheiro, manda a Starlink obedecer. De outro, segue a provocar o Alexandre de Moraes fazendo esse tipo de post para o público, principalmente dos Estados Unidos. É um post em inglês, ele sabe que os brasileiros, pouquíssimos, estão tendo acesso. Então, é para provocar e para municiar a extrema-direita lá nos Estados Unidos também, fazendo uma denúncia. O Brasil, praticamente, diz ele aqui, vive fora da Constituição. Então, o Tribunal Constitucional do X, do Elon Musk, decidiu que a Constituição brasileira não pode ser interpretada pelo STF, é isso. Não, e se refere ao momento, esse é o momento mais grave do país, grave. dos últimos, sei lá, talvez desde o outro golpe, sabe? O exemplo é muito pessimamente escolhido, né? E as figuras, Nicolas Ferreira, sabe? É porque não existe nenhuma, gente, zero preocupação com liberdade de expressão, com Constituição, não é nada disso. A briga é pelo poder, Totalmente. É por repúblicas, pela economia dos outros países, é por domínio, não tem nada a ver com preocupação com Constituição, né? Porque se fosse isso, ele não teria acatado decisões de outros países ditos comunistas, né? Como, por exemplo, a China. Totalmente. Que é alguém que ele está ali super alinhado, porque ele quer favorece os seus negócios. Carros Arábia Saudita e por aí vai, né? Enfim, a hipocrisia Pessoal, é muito clara. Vou trazer uma informação. Fala, Gui. Aqui, tem uma deixa perfeita para isso aí. O Twitter cumpriu, sem pestanejar, a decisão de bloquear o perfil do PCO, o Partido da Causa Operária. Por que o Elon Musk não denuncia isso? Por quê? Boa. Por quê? É um partido político. Olha o enviesamento dele. Ele não coloca... Ele tinha na linha argumentativa dele, ele tinha um prato cheio aí. Ele ia falar, olha, até um partido político ele bloqueou. Né? Então, olha o enviesamento do cara. Ele cita o Monark. Sim. Ele cita o Monark, que defendeu a possibilidade de existência de um partido nazista. Ele defende o Monark, mas ele não defende o PCO, que é um partido que, lembrando, por que o PCO entrou no inquérito das fake news, por que o PCO acabou nessa história? Porque o PCO começou a colocar em xeque a credibilidade das urnas eletrônicas. Era essa a razão. E foram decisões não só do Alexandre de Moraes, teve decisão da primeira instância também. Agora, o Twitter cumpriu isso numa boa e ele não denuncia. É a maior prova do enviesamento dele. Exato. Totalmente. Ele, inclusive, ele publica isso aqui lá no Twitter, nos Estados Unidos, no X, e junto com esse texto em que ele denuncia a ação, segundo ele, inconstitucional, é engraçado, né? Porque o Elon Musk dizendo que o STF do Brasil atua de forma inconstitucional. Ele anexa na mensagem
vários daqueles pedidos que o Alexandre de Moraes fazia e que tinham um selo de confidencial, de que eram enviados para a polícia, etc., para espetacularizar. Gente, é o processo. É o processo, exato. Mas é para fazer agitação. Porque foram amplamente noticiados no Brasil. Lembra desse caso Monark? Foi... Sim. O cara defendeu o Partido Nazista, a existência do Partido Nazista. Então, pelo amor de Deus. Aqui me avisa o nosso colega, que também se chama Rodrigo Borges, que a conta do Alexandre Files está fazendo postagens em inglês e português. Cada post tem sua versão em português, eu acho que para municiar a extrema-direita do Brasil. Nos informa... Postando exclusivamente no X, que é fato que os brasileiros não têm acesso. Né? Exatamente. É isso, né? Posta principalmente em inglês, os brasileiros não têm acesso, mas acaba batendo num brasileiro que está nos Estados Unidos, ele manda aqui para alguém que está aqui pelo WhatsApp, então isso circula, ele está municiando a extrema-direita brasileira, continua na véspera do 7 de setembro. Sim, ele é o principal agente dessa hora de insuflar essa manifestação do próximo sábado. É isso. Ô Gui, outra coisa que eu queria te ouvir comentar é sobre essa ação do Novo, né, do Supremo Tribunal Federal contra a decisão de bloquear o X. E o Cássio Nunes Marques foi o ministro que foi sorteado. E ele é um ministro que foi indicado pelo Jair Bolsonaro e esse tema todo, né, costuma mobilizar muito a extrema-direita. Então, eu queria a sua avaliação, né, de se o Nunes Marques vai contra a decisão da primeira turma, ou se não tem a menor chance disso acontecer. Uma outra coisa que está se levantando, eu queria aproveitar para trazer aqui na história, porque os ministros do Supremo, em off, isso, né, uma apuração da Mônica Bergamo, é da Vera Rosa, perdão, do Estadão. A apuração da Vera Rosa é de que essa decisão sobre o X pode inflar as manifestações bolsonaristas do 7 de setembro, de acordo com os ministros. Agora, eu achei essa apuração, assim, na verdade, eles já vão usar esse discurso normalmente, né? Essas pessoas que vão para a Paulista no 7 de setembro. Sim. Então, não faz diferença, eu acho, a essa altura do campeonato, né, gente? Se o X voltar a funcionar, esse discurso já vai estar ali na boca dos bolsonaristas e da extrema-direita. Eu acho que eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer no sábado, porque eu não estou convencido de que vai ser grande, não, sinceramente. Eu acho que pode ser exatamente do tamanho anterior. O Twitter, a gente faz esse barulho, né? Existe esse barulho, né? Essa coisa toda, esse debate em torno do Twitter, porque nós somos jornalistas e a gente usa muito o Twitter, os políticos usam muito o Twitter. Agora, vocês saírem aí do CL, vão no ponto de ônibus ali. Só se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. Não, ninguém sabe disso. Se eu descer aqui na W3, aqui em Brasília, e perguntar ali no ponto de ônibus, ninguém tem Twitter. Eles não sabem o que é Twitter, entendeu? Agora, o bolsonarista também, para ir para Paulista, para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, ele pode nunca ter entrado no Twitter, né? Mas ele vai feliz da vida. Agora, existe uma realidade que os números dos protestos anteriores que o bolsonarismo convocou evidenciam, é que é o seguinte, eles não estão conseguindo botar gente na rua como eles colocavam. Eu não acho que tenha havido uma mudança de patamar do estado de coisas a ponto de ter muito mais gente. Pode ter mais gente, acho que vai ter mais gente. Agora, se vai ser grande, eu não sei. E concordo com você, Gabi, não sei se a essa altura do campeonato seria isso a insuflar, né? Eu acho que a questão, a reportagem da Folha, por exemplo, ela talvez tenha insuflado mais, né? Claro que as coisas vão se somando, mas é muito difícil também, a menos que haja uma pesquisa ali entre os manifestantes do sábado, perguntar por que eles decidiram ir, qual foi o fato que os fez decidir. Sobre a outra pergunta que você tinha feito, eu me esqueci Nunes, qual foi, perdão. Gui, se você acha que ele vai contra a decisão da primeira turma. Olha, ele pode até votar contra, que eu não acredito, já explico por quê, mas ele perde no plenário. O plenário, se ele e o André votarem contra a decisão da primeira turma, que eu acho difícil, vai ser um 9-2. A questão que eu acho que se impõe para o Cássio, se impõe para o André,
e se impõe até para algum dos ministros que não foram escolhidos pelo Bolsonaro, mas que porventura acham que é ruim tirar uma rede social do ar e tudo. É o seguinte, se eles votam dizendo que tudo bem uma empresa não cumprir uma decisão judicial, eles podiam atravessar a Praça dos Três Poderes, entrar no Congresso, tirar a toga, entregar para o senador e falar, escolhe outra pessoa. Porque, assim, é deslegitimar o próprio cargo num grau que não faz nem sentido continuar ministro, porque se uma decisão de um ministro não é cumprida e um ministro defende essa prática, não tem por que estar ali, né? Então, assim, eu acho que, ainda que eles não concordem com a tirada do Twitter do ar, eu acho difícil que eles assinem, que eles coloquem a digital deles afiançando que tudo bem não cumprir decisão do Supremo, né? É uma situação em que o Cássio Nunes Marques vai ter que mostrar se ele é mais fiel a quem o nomeou ou se é fiel à defesa, enfim, dos poderes brasileiros. Da casa dele, onde ele está, onde ele vai viver por anos agora. Da parte do Partido Novo é uma tentativa de fustigar, de arrancar, de criar algum tipo de constrangimento ainda e de alavancar as manifestações também. Eu tenho dúvidas, viu, Guilherme, quando você fala do tamanho da manifestação do 7 de setembro, porque eu tenho visto muita mobilização do lado dos bolsonaristas nas redes. E acho que o Elon Musk ajudou, o Twitter ajudou. Ajudou, assim, a turma deles. Não é que gente nova vá para a manifestação, mas a turma deles, que estava meio de crista baixa e mesmo olhando assim, o Bolsonaro está tentando um acordão, não está querendo mais povo na rua. Está voltando para essa... Não, acho que é agitação mesmo de rua, é isso que pode fazer a diferença e tal. Então, se for do mesmo tamanho daquela do primeiro semestre, eu acho que já é muita coisa. Eu fui na manifestação, foi uma manifestação relativamente grande. Não igual às que o Bolsonaro fazia quando estava no poder, mas relativamente grande. Ele pediu, né, na convocação, que só façam em São Paulo, porque ele está tentando que gente de outros estados também venha. Vamos ver, na outra veio gente do Rio, do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás. Vamos ver se dessa vez vai vir. Eu já vi alguns governadores dizendo que não vem, né? Na outras vieram, né? Caiado e outros. Agora estão mais reticentes. Vai ter muito vereador querendo fazer foto para sua campanha, querendo colar ali no Bolsonaro, um cara que é meio bolsonarista mais raiz, como eles falam. Mas, olha, Rio de Janeiro, o fracasso aquela última, foi bem pequena. No Nordeste nem se fala, o tour que o Bolsonaro fez foi fraquíssimo. Tentou aqui também no interior de São Paulo, Franca, por exemplo, foi um fracasso absoluto. São José do Rio Preto, que tem até uma foto interessante, que tem compra-se ouro atrás do Bolsonaro, lá na foto do comício. Também foi um fracasso sem tamanho, mas acho que junta, dá para, na Paulista, no sábado, dá para levar a vereança, dá para levar os candidatos a vereadores. Tem uma incógnita que eu acho que pode ser uma decisão suicida do Ricardo Nunes, se vai ou não. Ele disse que vai. Prepara-se uma vaia gigantesca por parte dos amigos do Pablo Marçal para o... Tenho ouvido candidatos a vereadores. Candidatos a vereadores que estarão lá no sábado. Vamos ver. Se o Ricardo não sobe, ele é vaiado pelos... E aí se desmoraliza e aí... Pela turma do Pablo Escobar Marçal aí. É verdade. De verdade, há preparação. Entre candidatos a vereadores, cabos eleitorais, a orientação é essa, do lado do Pablo Marçal. Agora, do outro lado, tem uma informação interessante, né? Do lado do Lula, né, Gabi? Sim, que essa informação que saiu agora há pouco também, da Vera Rosa, de que o presidente Lula convidou o Alexandre de Moraes para o 7 de setembro oficial. Então, acho que é um recado ali que vai na contramão desse 7 de setembro que vai ter na Paulista, que vai ser o que vai fazer barulho ali por parte da extrema-direita, e a gente tem os atos oficiais do 7 de setembro, que normalmente acontecem. É um gesto, né, Gui? Queria ouvir o que você acha desse gesto do presidente Lula chamando o Alexandre de Moraes. E mais uma vez vai dar curto-circuito nos bolsonaristas, porque eles vão ver o Alexandre de Moraes do lado do comandante do Exército, do comandante da Marinha, do comandante da Aeronáutica. Então, assim, eles estão lá ainda lambendo as feridas porque não teve golpe, e o Alexandre de Moraes do lado dos comandantes militares. Vai ser engraçado.
Não vou entender muito. Se bem que a essa altura eles já sabem. É tanto que eles chamam de traidores, as Forças Armadas. Melancia, generais Melancia. Generais Melancia, exatamente. Mas assim, São Paulo é realmente o lugar onde ele pode colocar bastante gente, porque vai investir, porque a Paulista também, no fim de semana, já é um lugar onde as pessoas vão, né? Eu acho que vai dar bastante gente. Eu acho que vai dar bastante gente, sim. Não, e tem muito bolsonarista em São Paulo. Eu concordo que vai ser grande. A minha dúvida é que eu não acho que vai ser gigante como eles esperam que vai ser. Ah, sim, é. E aí, o tamanho das manifestações no governo Bolsonaro é ruim para eles. Porque eram gigantes. Ali eram gigantes. Não vai mobilizar então, tanto quanto, né? É isso, Gui. Sempre vai ter a comparação da Paulista no 7 de setembro de 2022 com a Paulista do 7 de setembro de 2024, que é claro que vai ser menor. Tenho certeza que vai ser menor. E agora, vai ser, eu acho que maior do que já foi no primeiro semestre, foi. E no primeiro semestre, a segunda... já foi um número expressivo, né? Eu não me lembro de cabeça, não me lembro se eles chegaram a quantos quarteirões eles chegaram a ocupar. Você lembra, Rodrigo? Não lembro. Eu até fui lá e vi, assim, a primeira parte da Paulista você conseguia andar tranquilamente, mas tinham 5 quadras onde era difícil caminhar, onde estava bem concentrado. Eu não lembro o número que se deu na época, 100 mil pessoas, foi algo nessa ordem de grandeza aí, né? Agora, tem também, não é, Gui... havia a ilusão, depois do 8 de setembro, das primeiras manifestações, que aquilo, você colocar milhares de pessoas numa avenida, seja em São Paulo ou no Rio, que mudaria a realidade, que pressionaria, que alteraria, que levaria ao impeachment do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, seja de quem for. Faz a primeira manifestação, não acontece nada. Faz a segunda, não acontece nada. A terceira, nada. Bolsonaro continua sob o risco de ser indiciado. Então, o público também perde um pouco o ânimo, sabe? Que aquilo não altera. Amanhece o domingo, depois do próximo sábado, e nada acontece. Agora eles estão vendendo de novo a palavra de ordem, Gabi, impeachment do Alexandre de Moraes, sabendo que não tem voto para isso e tal, mas a tentativa de mobilização é essa com o empurrão do Twitter. Fala. Não, e ainda tem o fator Jair Bolsonaro não poder falar muito também nessa manifestação, porque tem um receio de como ele vai ser acionado judicialmente perante a isso, né? Que normalmente fala, né? Malafaia, também tem isso. O dono da igreja lá que fala. As últimas foram num tom mais messiânico, mais a Michelle falando, mais Malafaia falando. Ainda não sabe como que vai ser a postura do Bolsonaro em relação a isso depois dessa questão do X. Se ele vai inflamar um pouco mais, e se ele inflamar também fica ruim para ele. Agora, o fator da eleição municipal atrapalha um pouco. Eu acho que, em vez de motivar, você tem essa questão, se o prefeito vai com medo de ser vaiado, se o Pablo vai, sabe? Porque o Bolsonaro abriu para quem quisesse, para os candidatos da direita, participarem do ato. Olha só, Chico, só para não deixar de dar essa informação aqui, tem aquele estudo da USP, né, de fevereiro de 2024, foram 185 mil. Então foi bem mais de 100 mil, quase 200 mil pessoas. Isso. E a USP, ela estimou um público menor do que a PM de São Paulo, né? A PM, inclusive, que não fazia... Mas quem que fala de 185 mil? Aqui a gente tem 185 mil, segundo a USP, que é o monitor do debate político, né? E a gente tinha um número muito maior da PM de São Paulo, na época, que não fazia levantamento de público há muito tempo, mas fez o desse levantamento de fevereiro, né, de 2024, esse. Então, só para a gente lembrar como é que foi essa última manifestação aí para o Bolsonaro. Posso trazer uma outra pauta aqui, aproveitando que o Gui ainda está aqui, já que a gente estava falando do novo ter acionado o Supremo em relação a isso. Tem também a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo que o plenário do Supremo derrube a decisão do Xandão, especificamente daquela multa, né, Gui? Saiu na sua coluna, inclusive, de R$50 mil a qualquer pessoa que usar a VPN, né, que seria uma rede criptografada para poder usar o Twitter, mesmo estando no Brasil. E aí a OAB apontou uma grave afronta à Constituição. Agora, nesse caso, realmente, em específico, né, eu acho que se excedeu, né? Essa multa individualizada aqui. Não foi retirada, né?
Então, tinha essa história na Não sexta-feira. tô ninguém, isso caiu, aquela velha história de... Não, o que ele tinha recuado, eu acho, gente, ele recuou, a gente pode confirmar, mas o que ele recuou na própria sexta-feira é que ele tinha bloqueado o uso de VPN. Ah, é. No geral, para qualquer coisa. Mas acho que está mantido, sim, a multa para o uso de VPN para acessar o Twitter. Especificamente para o Twitter. Até depois saiu no Metrópolis, Gui, aqui para trazer a informação correta, saiu no nosso colega, no Paulo Capelli, no Metrópolis, o Supremo explicando que quem usar VPN para acessar o X ainda vai ser multado. Então na verdade, para isso, especificamente. Exato. Não é uma coisa genérica. Todo mundo que usar VPN vai ser punido, é isso. Isso. Exatamente. Eu concordo com você, Gabi. Ele errou aí. Gente, não dá para negar um veio autoritário no Alexandre de Moraes. Não dá para negar. Ele tem um veio autoritário. O que não significa que a atuação... E, aliás, só um parêntese. E é por ele ter esse veio que ele foi colocado pelo Toffoli, né? Ele foi designado pelo Toffoli lá atrás como um relator. É porque os outros ministros falam isso. Ele é quase um delegado, ele é um xerife, né? Ele tem essa postura. Em conversas privadas, os outros ministros admitem isso e ele mesmo faz brincadeiras sobre isso. Então ele se perde em algumas decisões como essa, ou como foi a censura outro dia à Folha de São Paulo, na história do Arthur Lira, ou como foi a censura a Cruzoé lá atrás, numa denúncia sobre o Toffoli. Essas coisas são indefensáveis, né? É isso, Gui. Obrigada por hoje, trazendo muitas novidades aqui pra gente. Valeu, um beijo pra você, boa semana. Boa noite, querido. Valeu, gente. Bom programa pra vocês. Boa noite. Gente, vamos falar um pouco sobre América Latina? Mudar um pouquinho a pauta aqui para Venezuela. Tem novidade, né? Nessa história, a Justiça da Venezuela determinou a prisão do Edmundo González, que disputou a eleição contra o Nicolás Maduro. Esse pedido da prisão partiu do Ministério Público depois do González desobedecer 3 intimações para prestar depoimento. O González, só para te lembrar, ele divulgou as atas que indicariam uma vitória dele na eleição, portanto, da oposição. E aí ele passou a ser investigado, e dentre os crimes, né, da investigação, falsificação de documentos oficiais, sabotagem de sistemas e também associação criminosa. O assessor especial do presidente Lula, que é o Celso Amorim, ele reagiu, ele falou sobre isso, ele avaliou que a ordem de prisão é preocupante e criticou o autoritarismo do Nicolás Maduro. Vamos ver o que disse o Celso Amorim. Ele deu uma entrevista para a Reuters. Ele disse o seguinte, abre aspas aí para o Celso Amorim: seria uma prisão política e nós não aceitamos a existência de prisioneiros políticos. Não há como negar que tem uma escalada autoritária na Venezuela. Não sentimos abertura ao diálogo, tem uma forte reação a qualquer comentário, fecha aspas para o Celso Amorim, que está mais à frente agora. Até o momento, né, o presidente Lula não se pronunciou sobre isso, é mais um vespeiro aí para ele colocar a mão, né, Chico, na história da Venezuela. Mas você vê que o mundo diplomático do Brasil, Itamaraty, o Celso Amorim, que é assessor do Lula, mantém firme, não está abrindo, não está mais passando a mão na cabeça do Maduro a todo instante. Muda completamente o comportamento do Brasil, desde que começa a reivindicar, a cobrar aquelas famosas atas. Em conjunto. Como Colômbia e México também. Exatamente. Desde aquele momento, a mudança é patente. É que a diferença é que, né, nesse momento de nota conjunta, o Brasil estava se posicionando em bloco. E agora o Celso Amorim, ele está falando pelo Itamaraty, né? Sozinho, então isso acaba mudando ali um pouco o peso das coisas. Não há como negar que houve uma fissura no relacionamento, né? Sim. Não há mais aquela lua de mel como era. Com a Nicarágua, né? Com a Nicarágua também. Inclusive tem, falando ainda da Venezuela, que foi o motivo por eu ter, na abertura do programa, eu ter ficado ali, ai meu Deus, setembro ou agosto, deu aquele momento da Nazaré fazendo conta, porque Nicolás Maduro ele está com tanto poder lá na Venezuela que ele decidiu antecipar o Natal. Rapaz. Nesse ano, o nascimento lá de Jesus, né, e tal, para quem é cristão, para quem acredita, vai ser celebrado no dia 1º de outubro, lá na Venezuela, anúncio que foi feito pelo próprio Maduro num programa de auditório que ele apresenta
na TV estatal, então ele não deu os detalhes sobre os motivos disso, desse adiantamento, mas ele falou que tomou essa decisão como agradecimento ao povo venezuelano. Vamos assistir esse vídeo? Vamos ver. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Queria entender a obsessão do Maduro com o Se for Natal. para receber o 13º, tudo bem. Não, eu ia falar, ele diz arranca a Navidad, né? Quer dizer, ele está dizendo inicia-se a Navidad a partir do 1º de outubro. É como se dissesse assim, porque o tempo de Natal é aquela em que você para com conflito e tal. É uma tentativa de zerar os conflitos. É o começo da temporada natalina. É como igual o comércio de São Paulo, que chega... Já tem Papai Noel na rua. Já tem Papai Noel, já tem Panetone. Aí é o capitalismo. Pois é, mas é a mesma coisa. Eu não vi nem Mas nada é que de... ele já tinha antecipado outras 3 vezes o Natal. Por isso que eu tô falando dessa obsessão dele com o Natal. Já começou em 2013, 2020 e 2021 também. Assim, para além do aspecto um pouco bizarro, né, tem a questão de tentar fazer a leitura política, né, Gabi? Claro. Você vem de uma eleição de confronto, Sim. ameaça de guerra civil, e aí quando ele declara que o Natal, a temporada natalina está antecipada, é como se dissesse, acabou a confusão, encerrou o período de eleição e de disputa. Natal é aquele período em que você reúne a família, confraterniza, não tem mais debate. É para tentar esvaziar o conflito. Simbolicamente é isso que ele está dizendo, além do aspecto econômico. Fazer mas compra. a jogada é essa, né? É essa. Politicamente e economicamente, vão lá cuidar de comprar presente para a família e tal, e esquece um pouco a política, está resolvido, isso aí já passou. É uma tentativa de virar a página desse debate político que segue fortíssimo. Porque, né? continua muito tenso, né? Claro. Então é isso, dá uma, assim, não, gente, tá tudo bem, olha a estética da coisa, né? Tudo muito... Assim, a gente tem que entender que é outro país, tem outra configuração, né? Desde o Hugo Chávez, né? Já tinha essa tradição do presidente na televisão para dialogar diretamente com o povo, né? Sem interação. Ele falava direto. O Chávez tinha um programa aos domingos em que ele ficava 8 horas no ar, Gabi. Respondia perguntas, levava as pessoas lá. Ele era uma espécie de Silvio Santos, só que o Chávez, e agora o Maduro, né? É uma mistura entre a figura do presidente e a figura do comunicador principal do país, né? Bora trazer de novo o nosso olhar para o Brasil para falar de economia, Rodrigo. Você trouxe aqui na abertura do programa, todos os dias a gente tem falado, né, divulgação do PIB, é um dia que a gente vê as manchetes dizendo que foi uma surpresa. Grande surpresa. Previsões surpreendentes, só que não é tanta surpresa assim mais, né? Então, o PIB do Brasil cresceu, retomando essa informação, 1,4% no segundo trimestre de 2024, na comparação com os 3 meses anteriores, levantamento que foi feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e esse foi o 12º resultado positivo consecutivo do PIB trimestral, por isso que não é mais surpresa. E ele foi celebrado pelo presidente Lula e pela ministra Simone Tebet também. Agora, o presidente Lula publicou na nova rede social, no Threads, e a Simone Tebet também foi para o Threads para colocar aqui mais uma notícia boa para a economia, tal, comemorando, né, crescimento que se soma ao aumento dos empregos, do consumo das famílias e melhor qualidade de vida, sem bravata e mentiras, é isso que importa. E a Simone Tebet também trazendo essa informação e dizendo mais empregos, maior renda, inflação sob controle, o Brasil está investindo. A gente pode dar uma olhada daqui a pouquinho nas variações do PIB desde 2019, mas vou chamar o nosso convidado aqui que vai conversar com a gente a respeito disso, o Pedro Rossi, que é vice-presidente e economista-chefe do Fundo Global para uma Nova Economia, professor associado também da Unicamp. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Também faço parte dessa comunidade do ICL, aí Legal. tu pode botar na minha descrição. Boa, maravilha. Professor, a gente que agradece. Vamos dar uma olhadinha nessas variações do PIB desde 2019, porque a gente pode trazer um pouco de governo Bolsonaro aqui, a título de comparação, claro, que tem ali à esquerda, né, em 2020, a gente está olhando para um período de pandemia de Covid, por isso que dá essa grande diferença, né, uma grande queda e depois também uma retomada grande justamente por conta disso.
Mas o importante da gente observar ali, né, Rodrigo, à direita, é justamente essa tendência de subida do governo Lula, né? E aí o professor Pedro Rossi pode ajudar a gente a entender por que parte da imprensa, inclusive, não se empolga muito com esse resultado positivo, com o bom desempenho da economia e o que a gente está observando até agora. Agora não é mais uma surpresa, né, como a gente tem observado nas manchetes, professor. Não é mais uma surpresa, Gabi. E é curioso, porque geralmente os economistas erram muito, né? O problema é quando esse erro tem sempre um viés, ou seja, o erro é sempre na mesma direção. E o mercado tem botado para baixo o PIB brasileiro, ele tem avaliado mal a economia brasileira já há algum tempo. Eu acho que tem uma má vontade, tem também questões técnicas que dizem respeito a novas formas como o PIB tem reagido depois da pandemia, que os economistas estão tentando entender, mas, em geral, eu acho que tem um viés negativo contrário ao governo e contrário a bons ventos e boas mudanças, né? Eu acho que esse PIB ele vem, de certa maneira, refletindo um primeiro ano bom do governo Lula, um impulso fiscal que o Lula fez no primeiro ano, ou seja, aumento do salário mínimo é importante, tá? Aumento do Bolsa Família, esse novo Bolsa Família turbinado, uma série de reposições orçamentárias em vários ministérios, isso tem efeitos defasados. E isso vem refletindo também uma certa mudança estrutural da economia brasileira depois da pandemia. Que a pandemia ela foi um impacto que foi sendo sentido ao longo dos anos, né? Eu acho que agora sim alguns serviços, algumas áreas da economia estão sendo reativadas. Então eu acho que a gente está vivendo no Brasil, para terminar aqui essa primeira fala, o melhor momento desde 2014. Né? Não é grandes coisas, tá? Porque o governo Lula 1 e Lula 2 ofereceu de fato um crescimento mais robusto, mas eu acho que a economia brasileira está saindo daquela lama que se meteu da década perdida que vai de 2015 até recentemente, o governo Bolsonaro. Pedro Rossi, a gente viu na própria divulgação dos números, né, pelo IBGE, você já citou aí serviços e indústria, isso também chama a nossa atenção, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a importância de ver, porque o discurso muito que a gente via nos meses e nos semestres anteriores, trimestres anteriores, até está crescendo, mas é o agro que garante crescimento. Bom, de fato, o agronegócio é forte no Brasil, mas esse trimestre a gente observou, não foi o agro, foi a indústria e foram os serviços. A importância disso e também uma observação sua sobre os investimentos. Quando você tem investimento voltando a bater perto de 20% do PIB, a importância disso, porque investimento, né? Falei um pouquinho disso aqui no começo, mas era importante você, um economista, explicar melhor até. Investimento é aquilo, é o empresário que precisa fazer antes da coisa acontecer. Então tem que ter confiança no cenário, porque não é simples, né? Você criar uma planta nova, uma fábrica nova, comprar caminhão, é algo grandioso. Então a importância de ter investimento em alta e de ter a indústria voltando para o jogo também no Brasil. Perfeito, Rodrigo. Você sabe que o investimento é uma variável fundamental para a economia e para aquele que está nos vendo entender um pouco essa história, eu não faço transformação da economia sem investimento. O investimento é aquilo que vai expandir a capacidade, que vai potencialmente modificar a capacidade produtiva, que vai modernizar a capacidade produtiva. Então, o investimento é uma variável-chave. Quando o governo fala em transformação ecológica, por exemplo, o investimento é a variável que vai promover essa transformação. Afinal, eu tenho que mudar a matriz energética, a matriz de transporte. Eu só faço essa mudança com investimento. Então, esse investimento ele é necessário, ele precisa de escala e ele precisa ser orientado, na minha opinião, pelo governo. Ou seja, o governo dizendo, olha, nós precisamos reformar a economia nessa direção. O investimento aí é uma variável-chave. Eu acho que teve uma resposta positiva recentemente, mas a gente precisa de muito mais. E precisa, inclusive, de uma aceleração do investimento público. Agora, você citou o agro também. E é importante falar isso, porque o agro, em termos de PIB, é pouco, tá? As pessoas falam que o agro não carrega o Brasil nas costas, não. Tá? No fundo, o grande setor econômico é o setor de serviços. O agro é um pouquinho mais de 10% do PIB que a gente está falando. E o agro é muito volátil. Então, esse trimestre caiu, no trimestre anterior subiu muito.
Aí quando sobe muito tem aquela coisa, puxado pelo agro, carregou nas coisas. Não carrega, tá? O agro é muito volátil, a despeito da sazonalidade. Além da sazonalidade, tem a questão da volatilidade dos preços externos e da resposta do agro aos eventos climáticos. Então, o agro ele é importante, veja, para o comércio externo, mas do ponto de vista do PIB, não é o agro que carrega o Brasil, tá? O Brasil é mercado interno. Nós temos um mercado consumidor imenso. E as políticas voltadas para esse mercado consumidor, por exemplo, aquelas que botam dinheiro no bolso de quem compra, o Bolsa Família, o salário mínimo. Isso puxa o investimento, porque aí a indústria é puxada, o investimento é puxado porque as pessoas voltam a comprar. O empresário não investe porque o governo cortou gasto. O empresário investe quando ele vê que tem demanda lá na frente. Então, se as pessoas estão com dinheiro no bolso, o empresário vai investir. E aí o banco vai emprestar, porque sabe que tem renda e a economia vai girando, né? Então, é fundamental pensar, no caso brasileiro, no mercado interno como esse grande motor, e não no agro ou no mercado externo, como geralmente é feita a análise. Chico. Pedro, e a sociedade, principalmente a de baixa renda, quando é que vai começar a sentir que tem um alívio no bolso, que dá para comprar mais feijão, arroz? Será? Quando o juro baixar, que cenário você vê isso chegar como boa notícia na casa do cidadão, da cidadã? Olha, Chico, isso é importante, porque o que eu tenho visto é que há uma dissociação entre o que de fato está acontecendo na economia e o que as pessoas pensam que está acontecendo. Veja, eu acho que até esse efeito está sendo sentido. O desemprego tem baixado muito, a renda, a massa salarial tem subido, os indicadores de pobreza, miséria têm caído, ou seja, há uma melhora social. Só que aí eu acho que é um efeito global, viu? Porque lá nos Estados Unidos eles estão discutindo coisa semelhante. O governo Biden está entregando na economia, mas do ponto de vista da opinião pública, você pergunta se você acha que a economia está boa, a pessoa fala, não, está ruim. No caso brasileiro, teve uma pesquisa recente da Atlas, que diz que 47% dos brasileiros acham que a economia está ruim e só 30% acham que está boa. De fato, eu acho que é um fenômeno que tem que ser entendido. Eu acho que tem uma questão política aí, a gente está vivendo uma polarização muito grande e a opinião das pessoas não é feita pelo dado do PIB ou pela imprensa ou apenas pelo ICL, apesar do ICL fazer um trabalho fundamental. A pessoa ela se encontra naquela bolha que ela está e toma a opinião da maioria e aquilo é o que ela acha da economia. A despeito de na casa dela as coisas estarem melhorando, ela olha no WhatsApp e as pessoas estão falando que está piorando, ela reproduz que está piorando. Então, eu acho que tem essa dissociação. Mas eu também acho que dá para melhorar muito mais a vida dos que estão lá embaixo. Eu acho que dá para acelerar esse processo e entregar muito mais, principalmente liberando aí alguns dos limitadores, por exemplo, a política fiscal, para atuar de uma maneira um pouco mais firme do que vem atuando. Só para a gente não deixar de trazer algumas manchetes aqui, né, sobre não se empolgar, talvez, com esse bom desempenho da economia, tem um aqui do Estadão, que a gente até trouxe na abertura, que é o do voo de galinha, né, do Alexandre Calais. Então, se a gente puder dar uma olhadinha aqui, ó, PIB surpreende no segundo semestre. Vem aí um novo voo de galinha. Interrogação. Perdão, né, no segundo trimestre. Tem outra também, até para o Pedro Rossi, se quiser comentar tudo em bloco. Então, tem a síndrome do voo de galinha. Bom, é papel, tudo bem, a imprensa levantar dúvidas, mas é que é sempre para o mesmo lado, isso que chama a atenção. O Pedro falou, tem um viés ideológico, viés político na conjunção adversativa, né? No famoso mas vai dar tudo errado, mas lá na frente. Né? A outra é a seguinte, Pedro, também do Estadão, né? Um colunista do Estadão levantou aí um alerta. O PIB forte vai melhorar projeções do ano, mas colocar pressão por alta de juros pelo Banco Central. Agora que o povo começa a comprar uma coisinha ou outra, ele já quer enfiar juro alto na população. Então, quer dizer, a economia está crescendo, tem que subir os juros. Né? Acho que vale o Pedro explicar o que justifica esse medo, né, de que o crescimento da economia não seja sustentável e se a gente pode falar em risco de inflação, de necessidade de subir os juros, enfim, acho que o professor pode explicar para a gente. Né? Por favor. Olha, esse é um ponto fundamental, porque pega o debate que as pessoas entendem, né? O brasileiro entende inflação, né? Ele é até letrado em inflação,
Os mais velhos, inclusive, passaram por períodos e que aprenderam muito sobre esse fenômeno. E hoje em dia, o que se tem no debate público, eu acho que a manchete do Estadão mostra isso, é uma ideia de que o Brasil não pode crescer porque senão vai gerar inflação. Aí os economistas fazem uma conta, olha, se crescer mais de 3%, isso pressiona a demanda e a demanda vai fazer com que... É como se a fila da compra aumentasse e aí o vendedor subisse o preço porque a fila aumentou, porque a economia está mais aquecida. Olha, isso é uma bobagem. A gente não tem um limitador do tipo só pode crescer 3%. O Brasil pode muito mais. E depende muito do tipo de crescimento que se está falando. Tem crescimento econômico que baixa preços. Se eu aumento a infraestrutura, por exemplo, eu estou melhorando as condições de transporte da carga que vai chegar no supermercado. Baixa custo de transporte, baixa o preço no supermercado. E tem formas de crescimento que, sim, elas têm pressões inflacionárias, mas essas pressões inflacionárias não têm que ser enfrentadas com juros. A gente teve um debate fantástico lá atrás, no governo Dilma, no governo Lula, de que os salários das pessoas estavam crescendo muito e que isso estava gerando, sim, uma acomodação no nível de preços. Agora, a solução para isso, então, é que o salário das pessoas não cresçam? Para não fazer com que o custo de mão de obra não suba e assim não tenha inflação? É essa a inflação que a gente quer combater? Eu acho que tem que pensar esse debate de inflação de uma maneira mais ampla. Nós queremos que o salário das pessoas cresça. Isso vai implicar que o preço da empregada doméstica vai aumentar, que o preço dos serviços, que são muito intensivos em mão de obra, principalmente, aumentem. Isso é natural de um processo de desenvolvimento. Não adianta eu achar que todo ciclo de crescimento eu tenho que abortar com um aumento de juros, que é um pouco a mentalidade que circula na imprensa tradicional e evidentemente, no Banco Central. É uma imprensa que é sócia de banco, que é sócia dos juros altos, que inclusive fecha suas contas, muitas vezes empresariais, com o dinheiro no banco. É muito dinheiro. E aí deixa o juro alto. Aí se a gente dá prejuízo no operacional, a gente recupera com o dinheirinho enfim, nas aplicações mentalidade bancárias. é essa. Professor, quero muito agradecer o professor Pedro Rossi aqui por todas essas explicações aqui para a gente, né? Trazendo um tintim por tintim da economia e assim, um pouco desconstruindo tudo isso que a gente tem acompanhado na mídia tradicional. O professor Pedro Rossi é vice-presidente, economista-chefe do Mundo Global para uma Nova Economia e professor associado de economia da Unicamp também. Obrigada, professor, e até uma próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado, querido. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Até. Bom, gente, temos um programa aí nessa terça-feira. E olha só, além de termos um programa, a gente tem 2 dias, a gente está numa contagem regressiva aqui para uma super novidade. Nessa quinta-feira, dia 5 de setembro, 8 horas da noite, a gente vai lançar uma nova série original do ICL, O Preço da Independência. Então vai rolar Eduardo Moreira, Chico Pinheiro, Leandro Demore, Juliana Dalpiva, Roberta Garcia, vão estar todo mundo ali, todo mundo junto ao vivo para o lançamento da nova série original do ICL. Que é essa que eu acabei de falar, O Preço da Independência. E a gente vai falar sobre a desinformação, os ataques, crimes de ódio, né, muitas vezes, contra os jornalistas e, consequentemente, contra a democracia, contra o jornalismo independente. Então, a gente vai trazer um pouco de como essas pessoas todas foram alvo de campanha de desinformação. Enfim, a gente reuniu essas vozes que não se dobrou, né, todas essas vozes que não se dobraram, melhor dizendo, à censura e ao medo também, porque são constantes ataques, ainda mais nesse contexto de extrema-direita que a gente está vivendo. Então, convidar todo mundo para assistir esse debate, né, gente? Por favor, vai trazer trecho também dessa série nova, já nesse debate. Você vai poder ficar por dentro de ter rolando os bastidores. Vai acontecer, então, no dia 5 de setembro, que é quinta-feira, 8 horas da noite. E para você se inscrever, vai ser online e gratuito. Você acessa icln2.com.br. Você é nosso convidado para acompanhar essa série nova original. E além de ver a série nova original, se você puder entrar e se inscrever como membro do ICL, ajuda demais a manter o crescimento do ICL. Estamos falando em investimento, a importância do investimento. Então, investimento no jornalismo independente. E o ICL está investindo, né? Eu estou vendo aqui um estúdio que está ficando pronto aqui, pertinho da gente, porque se o pessoal está com saudade de ter o Chico Pinheiro mais constantemente ao vivo, Chico Pinheiro, em setembro ainda vai estar de volta com o programa dele. Uma coisa finíssima, tá? Tá bonito o cenário, hein?
E vai ficar muito bonito também no ar, porque eu sei de alguns convidados já bem interessantes. Também já soube de alguns aí, viu? Então, Chico Pinheiro, dia 23 de setembro, se eu não me engano, ele estreia. No final de setembro, o Chico Pinheiro estará no ar com um programa toda semana aqui no ICL. É isso aí, gente. Obrigada por hoje, todo mundo que nos acompanhou até aqui nessa terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. Agora sim. Calendário atualizado. Boa noite para todo mundo. Você e o Maduro estão atualizados. Agora eu entrei no eixo. Eu fiquei querendo esse Natal do Maduro, acho que eu vou falar. É outubro. Pô, eu também queria. Queria o que vem com o Natal. A gente quer o que vem com o Natal, né? O trabalhador tá sempre de olho nisso. Boa noite, Chico, Rodrigo. Amanhã estamos de volta, pessoal. Valeu, até amanhã. Tchau. Nós estamos em guerra pela verdade. O jornalismo do ICL tem sido alvo de ataques incessantes e é isso que acontece quando se decide abrir mão da publicidade, afastando os interesses da elite econômica e dos poderosos desse país. Mas o ICL é assim e nós não vamos desistir. No dia 5 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, venha junto comigo, Eduardo Moreira, Juliana Dalpivo e Chico Pinheiro debater, discutir e tentar entender como nós podemos manter a nossa independência e enfrentar os incessantes desafios. É um encontro online e gratuito para todo mundo.